E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nessa altura da Copa, a imprensa internacional destaca aspectos positivos da Copa do Brasil, com arenas lotadas, festa nas ruas, segurança sob controle, serviços a contento e a torcida com o coração na mão, de olho na bola. Para falar das previsões negativas que até agora não se concretizaram, nós recebemos Rafael Alcadipani, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, o que não faltou foi previsão negativa sobre a Copa do Mundo, inclusive na imprensa internacional. O que é que explica essas previsões não terem se realizado até agora? Inclusive aquele movimento não vai ter Copa, que deu em nada. Olha, eu acho que uma primeira coisa que a gente deve levar em consideração é o fato de que a expectativa estava muito baixa mesmo, né? Pintou-se um cenário de guerra no Brasil, que aeroportos não iam funcionar, que estádios não iam estar prontos, que a cidade ia se transformar num caos, né? Então, quando você tem uma expectativa muito baixa a respeito de alguma coisa, qualquer coisa positiva, minimamente, que aconteça, evidentemente que você fica alegre e fica feliz, né? De fato, a Copa do Mundo não apresentou ainda nenhum problema grave, gravíssimo, mas ela é uma boa Copa do Mundo para um país como o nosso, que é um país em desenvolvimento. Houve invasão de estádios, a situação na Vila Madalena, em São Paulo, é caótica no momento, agora a Prefeitura e a Polícia estão tentando organizar isso, houve problemas de segurança no Rio de Janeiro, problemas pequenos que são problemas do cotidiano. Mas, professor, essa questão assim, de uma expectativa muito elevada não é uma idealização da coisa, porque em outros países, como nós sabemos, também uma série de pequenos tropeços, uma coisa aqui, mas tudo administrável, a não ser quando é um atentado terrorista, como já aconteceu há muito tempo passado em Munique. Então, aqui, na verdade, tem tudo isso. Os aeroportos estão lá bonitões, atrás tem tapume, obra que não acabou, mas está tudo funcionando. Então, nesse sentido, a minha indagação, a presidente Dilma Rousseff tem razão quando ela falou de um pessimismo, de cunho eleitoral, nós estamos em ano eleitoral, alguma coisa para atingir a imagem do governo, porque as coisas estão indo bem. E não é por, o senhor usou uma expressão, minimamente, né? Nós temos tido razões para ter alegria. O Brasil está aí classificado para as quartas de final. E os jogos têm sido de qualidade. Acabamos de ouvir o nosso comentarista, o Bob Fernandes, falando, né, de técnicos, de comentário técnico, dizendo sobre isso. Então, nesse sentido, houve exploração política eleitoral? Olha, eu acho que é difícil você associar claramente que teve uma exploração política eleitoral. A questão é que, no final das contas, embora a Copa tenha se associado muito ao governo federal, era importante para todos que a Copa funcionasse bem. Era importante para os governos municipais, era importante para os governos estaduais, era importante para o governo federal, né? Houve muito trabalho sendo feito no bastidor, houve muita articulação como você nunca viu antes no Brasil, entre as diferentes esferas de governo. Nesse tipo de evento, geralmente, tem uma questão econômica que é importante. E, geralmente, você tem um custo muito maior do que você imagina para um benefício menor. Isso é histórico, em todo tipo de grande evento como esse vai acontecer. Eu acho que durante o evento em si, se não acontece nenhuma catástrofe, a gente vai avaliar ele positivamente. A questão vai ser no posterior, né? Quando o evento passar e a gente puder ter um pouco mais de cabeça fria e ver... No balanço, quando se fizer um balanço final. Sim, eu acho que no balanço final. Nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, alguns elefantes brancos colocados, né, em Cuiabá, em algumas cidades do Nordeste, no próprio Manaus, né? As arenas, as arenas, sim. E essas arenas, eu tive a oportunidade de ir em algumas arenas dessas, elas são de muito cara manutenção. Esses estádios são caríssimos para você manter no padrão que ele deve estar. Mesmo para você terminar, porque vários deles acabaram não terminando como deveriam terminar. Eu acho que é uma Copa bem brasileira, o nosso grande estilo. As nossas coisas aqui, em geral, elas não são perfeitas, mas elas funcionam. São Paulo... E a questão da imagem do país? Porque quando estava tudo assim com uma expectativa muito negativa, a imagem era desoladora. Né, de um Brasil, a própria FIFA fez comentário negativo, quer dizer, uma imagem que internacionalmente podia repercutir. Isso teve efeito em ânimo de investidores? Olha, o Brasil não serve, o Brasil não é sério, o Brasil tinha 7 anos para resolver, não resolveu, não fez, e agora já essa mesma imprensa internacional está dizendo que o clima é de euforia, é de alegria, que está tudo bem. Eu acho que o saldo para a imagem do Brasil
sem dúvida nenhuma, positivo. Implica em mais investimento depois? Isso pode ter uma consequência positiva? Isso é muito difícil de você medir, mas, por outro lado, a economia é feita de expectativas. O que aconteceu na Copa até agora, tem sido positivo. A gente não pode esquecer que a Copa é um evento muito interessante. É muito bom, é muito bacana. Você vê seleções jogando. Antes mesmo de entrar aqui, eu estava tentando ver o finalzinho do jogo da Alemanha, como é que ia ser. Então, ele empolga muito. Então, é difícil você ter um lado emocional e um lado objetivo, racional. Essas coisas se misturam. Sem dúvida alguma, os grandes protestos que se imaginavam que iam ter, eles acabaram não acontecendo por uma série de fatores aí. Um dos fatores é que o movimento acabou perdendo muito, digamos assim, o foco com a questão da violência, né? A questão da violência, ela acabou dirimindo muitas questões. Mas o senhor acha que foi por isso ou é em função da própria Copa? Porque o ânimo para protestar agora é contra o juiz. Sim, sim. Na verdade, não está vendo ali aquela coisa toda de ânimo pelos serviços que o poder público tem que prestar e não está prestando direito, pela falta de ética na política, roubalheira, etc. e tal. Coisa que foi expressa na rua, o ânimo não é para esse momento. O senhor acha que isso tenderá a cair no esquecimento? Temos indicadores de que possa cair no esquecimento ou, passada a Copa, pode haver sim uma retomada do protesto de rua? Eu acho que já está marcado no Brasil os problemas do Brasil após os protestos. O Brasil estava vivendo um ciclo econômico favorável, um ciclo político favorável, onde o lulismo estava, despontando com melhorias efetivas para o povo brasileiro, isso não tem dúvida disso, só que o lulismo ele entrou agora em um momento de questionamento, né? Eu acho que os protestos de junho, as pessoas marcaram claramente que o Brasil precisa mudar e que precisa ter mudanças. Só que as pessoas também perceberam, a pessoa no senso comum, o brasileiro médio, ele tem noção da realidade, ele paga suas contas, ele trabalha todo dia. E ele começou a perceber que a coisa estava perdendo um pouco, saindo um pouco do foco. Aquela quinta-feira onde Itamaraty é invadido e pega fogo em volta de Itamaraty, aquilo é uma coisa que você fala, poxa, o Brasil tem problemas, mas pode ficar muito pior. Então, no final das contas, me parece que o brasileiro está optando mesmo pela via democrática e de mudança paulatina de amadurecimento democrático. Agora, falando nesse amadurecimento democrático, manifestações de rua com milhares de pessoas acontecem em grandes cidades do mundo inteiro. Nós noticiamos isso com muita frequência, aquela questão do subprime nos Estados Unidos, depois na Europa, repetindo esse modelo com outro nome, as pessoas perdendo suas casas, não podendo pagar, etc. e tal. Entretanto, sem essa violência que aconteceu aqui, sem a presença desses black blocs e a repressão policial no nível do que aconteceu aqui. O que é isso em termos da democracia que o senhor acaba de mencionar? Comparando com outros países. Eu acho que é a nossa fragilidade institucional ainda, embora o Brasil tenha instituições sólidas, a gente ainda não aprendeu a lidar com protestos, a gente não aprendeu ainda a lidar efetivamente com demandas sociais. Ainda a demanda social é tratada como caso de política. Esses black blocs são ideológicos, estão lá por uma convicção ideológica ou, até considerando o ano eleitoral, o senhor acredita que possa haver a manipulação para o vandalismo dirigido com objetivo eleitoral claro, de atingir o poder de plantão? Na minha análise, no que eu consegui ter contato com eles, eles são de fato ideológicos. É que eles não se sentem representados pela política que está aí. É evidente que é totalmente condenável a quebra-quebra, você invadir uma concessionária e causar um prejuízo de milhões, do meu ponto de vista é altamente condenável. Por outro lado, eles possuem uma ideologia e eu não percebo nenhuma motivação política clara, pelo menos em São Paulo, com relação aos black blocs. A última questão é sobre a presença do Exército nas ruas, uma soma para a garantia da segurança na Copa, considerando o volume de estrangeiros, essa coisa toda que foi alardeada. Precisava de tal aparato, no seu entender, foi positivo? Porque a segurança está sendo mantida. Valeu? Eu acho que ele mostra claramente que no Brasil, a gente, para ter um evento como esse, precisa ter coisas extraordinárias, como você colocar o Exército na rua. A presença não é maciça, é uma presença bem tênue, se você for ver. As polícias estão agindo de forma, digamos assim, em alguns momentos com bastante exagero, mas de forma geral há bastante contento, eu acho que está valendo para que as forças de segurança se articulem, está valendo para que a nossa democracia fortaleça. Eu acho que o grande legado no final da Copa do Mundo não vai ser econômico, eu acho que o legado econômico ele vai ser muito inferior do que a gente imaginava, mas ele vai ser um legado de fortalecimento democrático do país. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Estela.